Bom, então nós temos este curso para fazer a respeito do desejo, de uma história mais ou menos resumida dos principais picos e momentos da filosofia do desejo no Ocidente e do corpo sem órgãos. Falar em desejo é falar praticamente no começo da filosofia, porque se há um amor pela sabedoria e pelo conhecimento, há necessariamente também um desejo de sabedoria e de conhecimento. Ao mesmo tempo, este tema tem perturbado, fascinado, interessado os filósofos e os pensadores ao longo dos séculos. E isso, de certa forma, culminaria no corpo sem órgãos, vai culminar no corpo sem órgãos. Agora, desejo e desejar são praticamente princípios filosóficos, princípios da filosofia. Na medida em que, a partir do momento em que existimos, e mais do que existimos, vivemos, viver no sentido de experienciar, porque é possível existir através da apatia, através da falta de experiências, através de um estado letárgico, prostrado ou vegetativo, ainda que nestes estados todos seja possível experimentar. Mas, principalmente, porque existimos e porque vivemos, porque experienciamos, naturalmente nós desejamos. Um dos cernes do princípio da filosofia, provavelmente até mesmo quando ela ainda não tinha este nome oficial, padronizado, estou falando de uma época primitiva, duas questões se colocaram como fundantes. Primeiro, uma mais elementar, básica, que está nos pré-socráticos, inclusive, que é dos elementos da natureza, da relação nossa, do homem, com esses elementos e como é que eles surgem, e a gênese do mundo e nossa. Há todo um desejo por trás disso, perceba. Desejo de conhecer, desejo do mistério, que não necessariamente vem de uma frustração de não conhecer, de não chegar à causa e às respostas. Há um desejo que corre por isso tudo. Desejo de desvendar e tal, de fazer descobertas, mesmo que elas venham ou não. O segundo ponto, que é uma sofisticação maior, inclusive da língua, é o que ou quem. O ser é o que ou é o quem? Esse já é um ponto sofisticado da filosofia, mas primitivo também, e da própria linguagem. Se deseja o que ou quem? O desejo é quem ou é o que? Também é uma grande questão. Então, na medida em que filosofia, está na própria palavra, na própria terminologia, na própria formologia, amor à sabedoria, ao conhecimento. Se há um amor pela sabedoria e pelo conhecimento, há um desejo de sabedoria e de conhecimento. E nós vamos ver tudo isto. Agora eu convido vocês todos para irmos na praia, que eu estou com um desejo muito grande, uma vontade muito grande de ir na praia, ver o mar, o sol, os corpos, toda aquela atmosfera. Inclusive no que ela tem de muito rico e no que ela esboça ou sugere a respeito do mar mais profundo, do qual a gente aparentemente não tem acesso imediato. Mar é desejo, e nós desejamos também.
Então vamos à praia. Eu fiz questão de vir até o mar porque o mar é desejo. Este céu, as ondas, o vento, as montanhas, o sol, azul são desejo. Primeiro as referências mais externas, até porque vídeo, seja em cinema, televisão, qualquer outro formato, requer necessariamente que se projete o exterior, o externo. Tudo isso daqui é desejo. Os corpos também no mar são desejo. Logo de cara é preciso fazer uma distinção linguística, que é a seguinte. Na idiomatização de língua portuguesa, desejo é uma palavra que tem uma carga, uma conotação sexual muito forte, explícita, erótica, sensual e também pornográfica. Só que neste curso nós vamos sondar o desejo nas suas acepções e percepções e conceitos e problemas mais vastos possíveis. Então, tem também toda esta carga erótica, sexual, sensual, até mesmo pornográfica, mas é mais ampla do que isso. Na medida em que há desejos cósmicos, há desejos de trauma, há desejos mórbidos, há desejos cosmológicos muitas vezes, há desejos sobre gênesis das mais variadas áreas. Não há apenas este desejo carnal, que também se encontra, por exemplo, em desejar comer alguma coisa. Há este desejo e há outros muitos mais. Então, vamos pulverizar esta percepção de desejo carregada de linguagem e cultura. Todos os teóricos da linguística, quando ela começa a ter uma certa autonomia no início do século XX, durante todo o século XX, não desassociam cultura de língua, né? Então, vamos pulverizar este sentido. Ele existe, ele também tem a ver com desejo, mas há uma série de outros desejares além deste. Vocês vejam que a palavra amor é um grande exemplo disto. Em inglês é comum dizer para um chefe, por exemplo, para um patrão, I love my boss, ou I love you. E em português isso não é comum, só em casos muito específicos e raríssimos, porque você só fala eu te amo para quem você tem uma intimidade, seja um parente próximo, um conhecido, um amigo, ou mais comum ainda, com quem você vai para a cama, né? Então a palavra amor, ela exemplifica muito bem este sentido de desejo. Mas na verdade há vários tipos de amores. Há o ágape, há o amor platônico. Aliás, a gente vai ver
logo o desejo em Platão. Há um amor cristão, há um amor religioso, há um amor casto, há um amor que é facilmente confundido com paixão, há um amor que é gostar. Quer dizer, são essas terminologias e palavras carregadas de cultura que muitas vezes se desviam e são tão usadas que acabam sendo prostituídas. Então o desejo tem, na idiomatização em língua portuguesa, esse caráter específico, de fato. Mas nós vamos pulverizá-lo e vamos ampliá-lo na medida do possível. Também está envolvido no desejo toda a sua carga e sentido cultural carnal, por exemplo, de comida, e de tesão mesmo, e de Bom dia, mano. Opa! Tudo bom? Ô, mano, eu ia perguntar uma coisa pra você. Foi muito caro essa câmera aí? Não. Pô, cara, que eu faço uns vídeos também no YouTube. Eu faço Instagram, né? Você faz também? Eu faço. Eu vou fazer outras coisas. Eu queria fazer eu faço shop também. Shop! É um desafio gravar em externa, porque os desejos alheios se atravessam os meus, e as próprias condições e desejos disto que a gente chama de natureza, etc., muitas vezes se atravessam aos meus desejos e se sobrepõem. Então agora, por exemplo, eu acabei de me familiarizar e conhecer 3 moradores de rua, por exemplo, geniais, que por condições, enfim, da vida acabaram indo morar na rua. Geniais, um roteirista e outro coordenador de teatro cênico em São Paulo. E eles têm muito uma necessidade de interlocução, que eu também tenho, de dialogar. Então me viram filmando e quiseram logo puxar papo para trocar figurinha, qualquer coisa assim. Um deles, inclusive, parece que faz sucesso no YouTube, com algum tipo de humor, gracinha e tal. Como o papo é desejo, aliás, como o curso é sobre desejo mais do que um papo, é importante eu contar sobre tudo isto, porque há um encontro de desejos, há sempre encontros de desejos entre pessoas, desejos similares, o meu próprio interesse por arte, por cinema. Então vocês vejam que o desejo, ele não só é amplo, não só tem essa amplitude de sentidos, significados, como também ele é coletivo. E mais do que um desejo é capaz de ser coletivo, com todos os meandros, minúcias, detalhes específicos de cada indivíduo, é lógico. O desejo de fazer este curso, da minha parte e da parte de vocês, de você que está me assistindo e ouvindo, são desejos mútuos, coletivos, a respeito de pontos em comum. Há um princípio do desejo, quando ele brota ou quando justamente ele se dá, ele se realiza, não necessariamente se concretizando na realidade e tal, como nós costumeiramente lidamos com os nossos sonhos. Aliás, sonho também aqui como um possível sinônimo de desejo. Ele por si só se dá. É neste princípio básico que é justamente neste princípio básico em que ele se dá, em que ele brota, em que ele aparece, em que há esta força, esta potência, essa energia, esta vontade. Por isso que ele é sinônimo dessas palavras todas, aliás. Eu estou tentando o máximo não dar referências em nome de filósofos, de pensadores,
porque isso a gente vai ver um pouco depois quando eu chegar em casa e mais ainda nas próximas aulas, quando a gente adentrar nos principais conceitos e percepções de desejo na história da filosofia ocidental. Por enquanto, sondar o desejo, suas áreas adjacentes e um pouco, alguns milímetros do seu centro. Este é o meu objetivo por enquanto. Então nós vimos que desejo, ele pode se dar em forma de tesão, em forma de uma vontade carnal, de comida ou de sexo, mas que ele vai muito além desta conotação linguística e cultural. Em outras línguas ele não tem, por exemplo, essa conotação tão forte quanto na nossa língua portuguesa e tal, que vem de uma cultura ibérica, inclusive, né, de Portugal, então e depois no próprio Brasil sincrético. Com todas as nuances. Então estamos vendo que ele é muito mais amplo, que ele é capaz de ser coletivo, místico, cosmológico, enfim, há desejo sobre praticamente tudo. Estamos vendo que os seus sinônimos, há essa problematização dos seus sinônimos e tentar entender como é que o desejo surge em você. Há uma espécie de coreografia de dança do desejo. Há desejos, lógico, há muitos tipos de desejos. Dependendo do desejo, como é que ele se movimenta no seu corpo. De cima para baixo, de baixo para cima. Vem do peito, vem de dentro. Vem de uma zona mais mental. Há um objeto externo, isso a gente vai ver nos nossos estudos de semiótica e desejo. Há um objeto externo que incute, ou é algo que brota de dentro, ou há esta simbiose. Há tudo isto, na verdade, não é verdade? Há toda esta movimentação de desejo. Não pode tirar o corpo. O corpo como o mar, mas o corpo nosso mesmo, nestas suas duas percepções, a clara e a mais profunda. Quando se fala de desejo, de potência, energia, força, não se pode tirar estas duas acepções, experimentações e percepções de corpo. Como é que nasce o desejo em você? Os desejos. Um desejo específico que agora esteja mais evidente em você. Aqui cabe uma recomendação, não interprete o desejo. Experimente. E como numa Gestalt, tanto a Gestalt terapia e o próprio sentido básico, essencial da palavra Gestalt, ou como uma meditação zen, budista, oriental, zazen, etc. Observar o desejo, não interpretá-lo, mas observá-lo em você. Querem ver um exemplo de desejo com sua conotação erótica, sensual e até mesmo religiosa junto? É um poema da Hilda Hilst, que eu sei de cor, onde inclusive ela coloca essa palavra desejo explicitamente, ela cita: porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo à minha humana ladradura, visgo e suor, pois nunca se fazia. Hoje, laborioso, lascivo, toma-me o corpo. Que descanso me dás depois das lidas. Pensei penhascos quando vi o jardim aqui ao lado. Sonhei subidas onde não haviam rastros. Extasiada, fodo contigo ao invés de ganir diante do nada. É um poema com uma construção rítmica, melódica, fantástica. A estrutura dele. Uma presentificação do desejo que
passa pela emancipação feminina sem precedentes, pelo menos na literatura brasileira. Uma poeta colocar desta forma. E há um deus ou uma figura divina, enfim, uma deidade que é presentificada de uma forma corporal. Sai da sua abstração e vai para o corpo. É um desejo fantástico este poema. E ele é fantástico, inclusive, porque ele permeia muito do que a gente vai dizer. No entanto, desejo, como eu dizia anteriormente, há esta problemática. Desejo é muito mais amplo. Para complicar ainda mais as coisas e sustentar esta declaração, esta tese, eu coloco e vamos tratar o desejo como sinônimo de vontade, como sinônimo de força, energia, potência. Isso já nos deixa perturbado. Primeiro, a conotação idiomática, linguística e cultural que é pulverizada. Depois, colocar a terminologia como um sinônimo de palavras como sinônimos. Agora, desejo fica mais complicado para a gente. No entanto, é esta a nossa intenção aqui. E nós vamos ver tudo isso, porque há uma movimentação no corpo que corresponde a esses sinônimos. Se vocês pararem para prestar atenção. Estamos, portanto, num princípio básico de desejo. De desejar, melhor dizendo, colocar em verbo, porque como um experimento, uma observação mesmo. Procurar não adentrar em certas referências que depois nós vamos ver, nem em mergulhos, mas este princípio básico do desejo em você. Como é que ele se manifesta? Como é que você deseja? O que é desejar? E um problema que me surge agora, filosófico, fascinante. Como sou eu quando não desejo? Como sou eu quando desejo? Como é a vida de quem tem muitos desejos? Como é a vida de quem tem poucos desejos? No plano da existência, o que é desejar? O que é ter um desejo? Levando em consideração todos os sinônimos de desejo que eu coloquei. Assim como o amor, uma pergunta básica do desejo e do desejar e que envolve a linguagem, indissociável da linguagem, da linguística e da linguagem, dos idiomas, e que é um problema de filosofia básico, é: eu desejo o que ou quem? Assim como o amor, eu amo, por exemplo, a pessoa, toda a sua formologia, digamos assim, ou eu amo algo da pessoa, alguma ou algumas características ou característica. Em relação a qualquer coisa que seja, eu desejo que ou quem? Isso é um problema filosófico básico, que eu coloco num termo neutro, porque cada caso é um caso. Uma pergunta que eu jogo: da mesma forma que há uma outra pergunta, o meu desejar, o meu desejo, ele é um impulso autêntico por si só, ou é algo que o empurra, que o repercute, que o gera? E mais do que isto, como sou eu desejando algo que me é incutido e provocado? E como sou eu desejando algo
por si só. Como é que eu vivo destas duas formas? Como é a qualidade da minha vida, inclusive, nestas duas formas, nesses dois caminhos? O desejo, isto inclusive eu deveria ter dito antes, no comecinho. O desejo é um problema básico da filosofia, assim como o amor. Existir necessariamente envolve desejo. Existir envolve necessariamente desejar. Bom, agora que voltamos para casa depois de alguns minutos para vocês e algumas horas para mim na praia, podemos continuar estudando este assunto do desejo nessa primeira aula, sem tantas interferências externas, etc. Aliás, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco sobre o corpo, interno e externo. O interessante é que nós vimos então, preliminarmente, que desejo tem a sua conotação erótica, sensual, sexual, mas também é tudo isso, picante, etc., mas é também toda uma conotação cósmica, toda uma conotação corporal que não é necessariamente sensual, toda uma conotação inclusive tenebrosa, deslumbrante, infernal ou paradisíaca, cosmológica, primitiva, não apenas neste aspecto material. E para isso, para facilitar este entendimento mais amplo do tema do desejo, eu joguei esta espécie de provocação de colocar desejo como sinônimo de vontade, força, potência, energia. Na medida em que todas estas palavras, elas são sinônimos, inclusive desejo. Na medida em que desejo é algo muito mais amplo do que sua conotação material ou sexual. Na medida em que força, energia, potência, desejo, vontade envolvem linguisticamente, na nossa idiomatização, e nos seus correlatos em outros idiomas, envolve vigor, capacidade, movimento, causa, interesse, ânimo, arranque, impulso. Então nós vemos que é algo muito mais amplo. Aqui cabe uma consideração, não tratar este tema de uma forma neutra. Ao lado desses sinônimos, potência, energia, força, parece que é algo que desejo, parece que nós neutralizamos o papel do desejo. Ao contrário, a própria potência, a própria força, a própria vontade, a própria energia são palavras que consideram uma movimentação intensa, uma movimentação importante, que não fica no nível da neutralidade. Necessariamente, elas
engloba uma movimentação. Movimentação envolve topografia e geografia. Só que esta topografia e esta geografia da movimentação do desejo, da potência, da energia, da força, é tanto externa quanto interna. Não é necessariamente essa movimentação cinética ou cinematográfica. Também é ela, mas há toda uma topografia, uma geografia interna. Subjetiva também, mas mais profunda do que a subjetividade também. Então vocês vejam que é algo muito amplo. Estamos tratando de um terreno muito amplo. Faço uma pausa aqui, eu vou voltar nisto, mas para o final da aula, quando eu falar do corpo. Porque esta movimentação envolve os corpos, os nossos corpos, com todas as suas camadas. Tudo que eu estou falando dessa amplitude do desejo e da movimentação envolve os corpos. E mente também, lógico. Então é tudo encaixado. Eu faço essa pausa porque é importante colocar um outro sinônimo, que é o delírio. Desejo como sinônimo de delírio. Delírio e desejo são basicamente a mesma coisa. Talvez haja uma diferença sutil ou grave, dependendo do caso, na medida em que há uma questão de grau. Delírio seria um excesso de desejo onde o próprio senso do sujeito se perdesse. Não sei. A área que escreveu consistentemente sobre delírio pela primeira vez, de uma forma científica, embora delírio esteja na história da humanidade, do pensamento da arte há muito tempo e da filosofia, foi a psicanálise, finais do século XIX e do século XX. Freud, principalmente. Isso a gente vai ver em aulas mais pra frente sobre desejo e psicanálise. Basicamente o que Freud diz em obras como O Ego e o Id e Lembranças Encobridoras, provavelmente também na interpretação dos sonhos, linkando o sonho. Freud declara que o delírio, há uma espécie de positividade do delírio na medida em que o delírio, através da fantasia, através da alucinação e da fantasia, posiciona ou reposiciona o desejo no espaço, na zona, no campo do realizável, da materialização. Tira o desejo do campo da representação, tiraria o desejo do campo da representação e colocaria neste campo do realizável, da materialização. Mais tarde, Deleuze e Guattari, que também nós vamos ver, aliás, eles vão permear todo o curso, e principalmente quando a gente culminar no corpo sem órgãos e nas máquinas desejantes, que na verdade delírio é desejo, desejar é delirar. Ou melhor, delirar é desejar. Não necessariamente todo desejo e todo desejar é delírio. Mas dentro da proposta deles, inclusive como uma crítica da psicanálise freudiana e tradicional, desejo é criar, não há uma falta do desejo. Nós vamos ver tudo isso, estou apenas resumindo, porque eles pegam Nietzsche e Spinoza, há uma imanência do desejo, não há uma falta. Mas aí eu vou estar me adiantando muito. Aqui para nós, resumindo, delírio também é desejo. Nem todo desejo é delírio. Outro dia eu vi um menino que tem um canal no YouTube, que ele fica falando que ele é Deus, etc.
Inclusive fiz um vídeo sobre isso, mas ainda não coloquei. Não sei se vou pôr. Talvez eu ponha. Ele fala que ele é Deus, e ele é gay e tal. Então ele fica falando que ele é maravilhoso, ele é um Deus, e que ele tem não sei quantas mil lojas, vai abrir milhões de lojas, com não sei quantos funcionários, e que a Calvin Klein persegue ele. É um caso bastante esquizofrênico. Ele delira. Tudo isso é desejo. Perceba que tudo isso é desejo. Mesmo na fantasia e na alucinação, há desejo. No medo há desejo também. Nos nossos medos, os mais simples, os mais obscuros, os mais secretos, os mais terríveis, nos nossos sonhos mais lindos acordados ou dormindo, nos nossos pesadelos mais lindos acordados e dormindo, há desejo por trás. Andando na rua, às vezes nos perturbamos com alguma coisa. Uma música alta de alguém da qual não gostamos. Este incômodo também guarda um desejo consigo. O desejo de alguns seria matar o infeliz que está com aquela música. Desejo não tem muita moral, aliás. A gente vai ver isso também. Onde há lei, há desejo. Onde há proibição, há desejo. Onde há incômodo, há um desejo, que pode ser um desejo transverso ou de sair dali, de abandonar dali. Então, desejo é aproximação e é também afastamento. Porque o afastamento necessariamente requer que se vá a algum canto, algum ponto específico, não é mesmo? Então, há desejo nos nossos medos. Delírio é desejo. E desejo é potência, vontade, força, energia. A referência do mar é fantástica. Eu vou dar umas outras referências aqui artísticas. Na praia eu falei o poema da Hilda Hilst, uma referência poética de desejo explícita, né? Inclusive porque ela cita desejo. Mas justamente para sondarmos e para adentrarmos ainda mais nesta amplitude do desejo, é importante eu dar outras referências externas, para no final falar da intimidade, do interno do desejo e o corpo. Antes, eu estou um pouco preocupado com o que eu falei sobre o delírio. Eu falei que desejo é delírio. É preciso resolver isso, nessa questão de linguagem, de homem, de cultura, enfim. Delírio, de uma forma concreta, envolve fantasia e alucinação. No entanto, não são todos os desejos e desejares, não é todo desejar que envolve alucinação e fantasia. É uma questão de grau. Uma questão de grau. Mas dentro dessa amplitude do desejo, também está lá o delírio. Não quer dizer que nós, quando desejamos, estamos necessariamente delirando. Como eu disse, é uma questão de grau, que pode até ir para o quesito da patologia. No entanto, mesmo nos casos mais graves, como eu disse deste menino, que tem explicitamente uma teomania, né? Ele é capaz de tirar fotos de si mesmo, recorta e coloca no rosto de uma figura que seria, por exemplo, classicamente e culturalmente como Jesus Cristo, que ele pega na internet e ele faz essa montagem bem tosca, uma teomania. Ele se põe como Deus, tá? É uma teomania. Mas é um desejo, há desejo ali.
Porque há uma vontade muito grande, explícita, e há uma criação, há uma imaginação, um agenciamento, uma criação. Todo desejo é criado. Eu já estou me adiantando muito, porque isso já está indo no Deleuze e Guattari, mas enfim. Importante frisar esta amplitude do desejo. O Clint. O Miró sutil simples e livre como uma criança. Kandinsky, um dos meus preferidos. Kandinsky, percebam a estrutura, o construtivismo dos quadros do Kandinsky. O construtivismo dos elementos, dos objetos. Será que nossos desejos não são permeados por estas espécies de construtivismos, de espaços e elementos? Bom, uma brasileira que eu mostro depois deste aqui. A luz desligou. Ué. É o Baco do Caravaggio, aqui explicitamente nos oferecendo uma taça de vinho. E essa aqui é Niobe Chandon. Já morreu alguns anos atrás. Eu tenho uma carreira muito vasta e várias fases. Eu descobri ela na Pinacoteca, vendo este livro. Comprei. Há uma produção e uma máquina aqui e elementos primitivos, afro, mas principalmente primitivos, no traço e nas figuras, ao mesmo tempo que são permeadas por estas máquinas e ferramentas. No entanto, tanto o mar como essas figuras, elas são referências externas. Vamos procurar agora perceber o desejo em nós, a intimidade do desejo. Tentar não se fixar nestas figuras externas, nessas referências e metáforas. Tentar entender como é que o desejo se manifesta em nós. É aí que envolve o corpo. E o mar, me desculpem, entre parênteses, só mais essa referência do mar. O mar é fantástico porque, neste aspecto, o mar não deixa de ser um corpo. Ele tem a sua superfície, que é desdobrada também com as ondas, infinito, movimento das ondas, na sua relação com o vento. Ele tem a sua face, a sua superfície e ele tem a sua profundidade. Desejo é assim e corpo é assim. É aí que nós entramos no corpo.
há duas percepções de corpo básicas. Corpo é algo também vasto e nós frequentemente percebemos isto, mas há duas percepções muito claras de corpo que nós temos e que justamente a metáfora do mar é ótima, ou a metáfora de quando você está dançando, ou quando você está num espaço X físico em que você se movimenta, ou mesmo deitado na cama. Existe este espaço, essa zona clara, consciente, física, sólida, em que eu tenho uma observação clara do corpo e por onde também corre o desejo, e eu tenho esta percepção mais obscura, misteriosa, inconsciente, mais profunda do corpo. Nós somos como um ponto matemático num espaço aparentemente limitado. Isto aparece muito em vários esquemas e figuras e desenhos matemáticos, atravessado por linhas, vértices, ondulações, linhas retas, operações, infinitamente. Mas este ponto, ele é um ponto de vista, não deixa de ser um ponto de vista. Isso envolve inclusive um outro conceito, que eu tenho um vídeo público no YouTube, que é o conceito da mônada, do Leibniz. É um corpo. Importante este corte para este novo ambiente, onde nós precisamos e podemos fazer uma definição preliminar, geral, do que é corpo, ou do que é um corpo. Na verdade, quando Spinoza lança a pergunta, o que pode um corpo? Quando Nietzsche afirma categoricamente, o cristianismo é a maior desgraça da humanidade por ter desprezado o corpo, com C maiúsculo, corpo em maiúsculo. Quando Arthur grita, tudo é corpo, refazer um novo corpo em que você jamais me esquecerás. Quando Drummond escreve o Nu, último véu da alma, quando William Blake afirma, não há um corpo separado da alma, o mais profundo é a pele, Paul Valéry. Tudo isso são sondagens de corpo, onde há um corpo físico muito explícito, mas há um outro espaço de poder de corpo indissociável deste físico, mas numa simbiose, uma interdependência. Eu acho que, sem entrar em definições de verbo ser, corpo é isto, corpo é aquilo, a nossa percepção vai sondando o que é corpo através dessas percepções. Mas nestas duas percepções de corpo, nós temos talvez as imagens concretas seria justamente um castelo, que também não deixa de ser um corpo, ou qualquer outra construção, este prédio, este apartamento por fora e os corpos que há por dentro. Por isso que no comecinho eu falei da praia, e quando nós voltamos, justamente como isso tem a ver com o corpo, com desejo também, o local. Frequentemente nós desejamos locais, né? Nós nos movimentamos para locais. Então na praia é um desejo externo, aqui há uma interioridade. Justamente o que eu tinha falado antes. Então, não deixa de ser interessante
qualquer desenho no sentido, ou figura no sentido geométrico, no sentido fractal. Aqui eu desenhei um círculo, mas isso pode ser também um triângulo. Qualquer imagem fractal com suas camadas em caixas. Talvez a percepção mais próxima de corpo seja esta. Eu falava que há um corpo claro, nítido, físico, consciente, e há este corpo mais profundo, inconsciente. Eles não só se atravessam, como eles se dão a mão muitas vezes. E o desejo corre por aqui, frequentemente. Na medida em que há um livro que eu deixei também como anexo desta aula, que é o Discursos do Corpo na Arte. Na medida em que há interior, exterior, na medida em que há uma percepção pequena de corpo, pode ser inclusive uma percepção da própria limitação física do meu corpo mesmo, no seu espaço, ao mesmo tempo que haveria essa percepção grandiosa, muitas vezes cósmica, muito larga, que é onde inclusive mora qualquer denominação de espírito e alma, e que ela muitas vezes sobrepõe a este limite, e às vezes este limite sobrepõe, quer dizer, é uma interlocução constante entre as zonas e as camadas do corpo, principalmente essas duas zonas de percepção que nós estamos vendo. Nós temos aqui todo um aparato físico fantástico. Nós temos nessa zona mais escura todo um aparato de psique também. Para não falar da memória do corpo, que atinge ambas as zonas também. O desejo atua, emerge como nestas zonas? Esta é a grande pergunta que eu deixo para vocês. Como é que o desejo atua no nosso corpo? Como é que ele se manifesta? Da mesma forma em que há dores mais profundas do que outras, da mesma forma que há sensações mais profundas, mais secretas, e outras mais à tona, mais à flor da pele, dores mais à flor da pele, sofrimentos mais profundos, sofrimentos mais à flor da pele, mais à tona, mais na superfície, assim como há sentimentos, percepções, sensações, fundos, profundos e outros somatizados, da mesma forma há desejos profundos, desejos mais explícitos. Esta carga argumentativa, mais do que argumentativa, na verdade, sensorial, perceptiva que eu acabo de dar, de que há sentimentos, dores, sofrimentos, êxtases, felicidades, alegrias mais fundas, mais íntimas, mais secretas, mais profundas, inconscientes, e as conscientes, as à tona, na superfície, na cara, como a gente diz, a flor da pele, é uma prova concreta das camadas do corpo.
medos, traumas, vontades, alegrias, sensações enterradas e outras vomitadas, jogadas, livradas. Então percebam que nós temos realmente geometria, o corpo como uma geometria fractal, como encaixes e camadas dentro de camadas dentro de camadas. Basicamente, tratando de desejo do corpo, como o desejo se manifesta no corpo, nós podemos pegar esta figura em particular, porque nós temos aqui justamente as duas percepções básicas de corpo que eu acabei de dar. E isto é uma introdução do corpo sem órgãos, não deixa de ser, que nós vamos ver mais para frente. Mediante perceber que o importante aqui é investigar justamente como é que o desejo se manifesta nessas nossas duas percepções de corpo. Ele vem primeiro por onde? Ele atua primeiro por onde? Ele se manifesta como? Como é a movimentação interna e externa do desejo? Como é que você externa os seus desejos? Como é que você os cria, os concebe, de uma forma criativa ou de uma forma passiva ou ativa no seu fundo, na sua profundidade? Como que é esta relação? Cabe aqui uma recomendação antipsicanalítica, que seria justamente não interpretar o desejo, nem os seus corpos, nem as camadas do seu corpo, ou camadas dos seus corpos, mas experimentar, justamente como aqui eu usaria como uma gestalt ou uma meditação zen budista, em que você observa a coisa em si, o objeto em si, e vê toda a sua movimentação. Há toda uma geografia interior a ser desbravada, externa também, mas nós somos costumeiramente e culturalmente tão projetados para fora, toda uma topografia e geografia externa, às vezes com o corpo parado aqui, há toda uma intensidade, toda uma pulsação, um desejo, uma potência que muitas vezes é muito mais significativa para nós do que quando a gente está se movimentando ou correndo, enfim, não é verdade? É corpo, são os corpos, as nossas camadas. Não interpretar o desejo, mas experimentá-lo na medida do possível. Neste anexo da primeira aula há também o livro Lógica do Sentido. O que vai nos interessar neste livro é o capítulo do esquizofrênico e da menina. Faz parte da 13ª série do livro. É a primeira vez que o Deleuze, por exemplo, cita o corpo sem órgãos, se eu não me engano. É a primeira vez que o corpo sem órgãos é tratado de uma forma mais consistente depois do autor ter usado. Então, como uma forma preliminar introdutória, a gente vai ver já neste final da aula justamente como é que ele se apresenta aqui. Depois a gente vai falar como ele se apresenta, por exemplo, no Anti-Édipo e no Mil Platôs, que é visto como uma prática, e no Anti-Édipo ele é mais teorizado. Aqui também há uma análise, na verdade, do corpo esquizofrênico em contraste com um corpo, por exemplo, da Alice no País das Maravilhas. Então, o esquizofrênico é a menina. São dois modos de perceber o mundo. A menina vive num mundo de signos, palavras sem sentido, de não sentido, de nonsense. Mas
é um mundo funcional, ela se relaciona com toda aquela loucura de uma certa forma e consegue se relacionar com essa loucura e não deixa de ser funcional. Este não sentido, esta ilógica, esta falta de lógica no sentido na Alice, no Lewis Carroll, aliás, na obra toda do Lewis Carroll, ela é vista como algo de superfície e, para vários artistas, ela é vista como uma materialidade da linguagem, uma brincadeira de linguagem, digamos assim. Então nós temos também algo que precisa ser dito aqui, é que eu preciso fazer escolhas. É que nós temos uma linha básica que eu vou chamar de superfície, onde estão os corpos. Onde estão os corpos? Aqui, de certa forma, é onde figura o modo de perceber da menina, da Alice. Então, de certa forma, muitas vezes até o nosso. É como se fosse uma fronteira entre as preposições e os elementos. Ou, para facilitar, as coisas. Ora, no Artaud, isso está explícito no Artaud, e neste capítulo do Lógica do Sentido, em toda a obra do Artaud, que a experiência esquizofrênica e o corpo esquizofrênico, a primeira evidência deles é de que não há mais superfície. A superfície se arrebentou completamente. De modo em que isso aqui cai para cá, isso aqui se mistura com isso aqui. Então, não se fica na superfície do sentido. As palavras acabam, de certa forma, perdendo o seu sentido básico e viram corpo. Tudo é corpo. Tudo é corpo. Há um trecho que eu destaquei deste capítulo que eu faço questão de ler. A revelação que vai animar o gênio de Artaud, mais íntimo dos esquizofrênicos, a conhece e vive também à sua maneira. Para ele não existe mais superfície. E há aqui toda uma comparação e análise com a obra do Lewis Carroll, que aparentemente teria tudo a ver com a loucura, com a esquizofrenia, né? Através das suas palavras valizes, com a sua falta de sentido. Mas a grande diferença é justamente essa. Então, para o ator, o Lewis Carroll parece fazer brincadeiras de criança, de menina, é superficial. Porque para o ator, inclusive é uma frase dele fantástica, que eu não lembro onde está, depois eu vou procurar. Acho que está, inclusive, neste próprio capítulo. De que a ânsia escorreria do espírito como lava quente para o corpo. Na experiência esquizofrênica é isto. Inclusive há um sintoma bastante comum da esquizofrenia, que os pensamentos viram vozes. E voz, som é matéria, como a gente sabe, né? É capaz de quebrar vidro, é capaz de fone de ouvido alto ficar empurrando as paredes do nosso ouvido e prejudicar a audição. Quer dizer, som é voz, é matéria, o som é matéria. Então, pensamento, que para nós é algo tão subjetivo, tão abstrato, é concreto,
na experiência esquizofrênica. Esta ânsia que escorre do espírito para o corpo como lava quente. As palavras, as preposições e as coisas se misturam dessa forma corpórea. Muito mais do que algo fora de sentido, entendeu? Muito mais do que algo aparentemente sem lógica. Uma materialidade da linguagem. Tudo que eu falei até aqui de sinônimos, idiomatização, na experiência esquizofrênica, no corpo esquizofrênico, que serve inclusive como um corpo coador, que vai sugando tudo isso, porque não há mais superfície. Tudo isso que eu disse é sólido, é corpo. Isso é importante a gente saber, porque vai nos dizer muito sobre o desejo. A primeira evidência esquizofrênica é que a superfície se arrebentou. Não há mais fronteira entre as coisas e as preposições, precisamente porque não há mais superfície dos corpos. O primeiro aspecto do corpo esquizofrênico é uma espécie de corpo coador. Freud sublinhava esta aptidão do esquizofrênico para captar a superfície e a pele como perfuradas por uma infinidade de pequenos buracos. Isso está no O Inconsciente, do Freud, de 1913. Metapsicologia. A consequência é que o corpo no seu todo não é mais que a profundidade e engole todas as coisas nesta profundidade escancarada que representa uma involução fundamental. Tudo é corpo e corporal. Tudo é mistura de corpo e no corpo encaixe, penetração. Tudo é física, como diz Arthur. Como não há superfície, o interior e o exterior, o continente e o conteúdo não têm mais limite preciso e se afundam em uma universal profundidade ou giram no círculo de um presente cada vez mais estreito, na medida mesmo em que ele é cada vez mais repleto. De onde a maneira esquizofrênica de viver a contradição, seja na fenda profunda que atravessa o corpo, seja nas partes que se encaixam e giram. Corpo coador, corpo despedaçado e corpo dissociado formam as três primeiras dimensões do corpo esquizofrênico. E é neste texto onde justamente ele cita o corpo sem órgãos do ator, que seria um corpo que justamente por estar envolto e afetado de outros corpos, que inclusive palavras, pensamentos, lógica, sentidos, preposições, elementos, coisas, vão também agindo nos seus órgãos e viram excrementos e doem, afetam no externo, no interno, porque, como disse, a pele e o corpo são pequenos buracos. A alternativa do corpo esquizofrênico é criar um corpo sem órgãos. Um corpo que atuasse de uma forma aparentemente primitiva, através de gritos primitivos, através de palavras sopros, através de toda uma sintaxe própria, gramática própria, preconizando por exemplo, entre outras coisas, as consoantes mais do que as vogais. Então tudo é corpo nessa experiência esquizofrênica. Este é um dos aspectos originais do corpo sem órgãos, que já nos diz muito. Eu faço uma pausa completa aqui sobre o corpo sem órgãos. Interessante, só para finalizar esta aula, em que nós vimos então, só recapitulando, o sentido amplo do desejo, que envolve a conotação material desta palavra na nossa idiomatização, material como comida, desejo de comer,
o desejo de tesão, o desejo erótico, sensual, sexual, pornográfico, também são várias categorias que também daria pra gente dissertar bastante. Há tudo isso é desejo, mas há desejos mais vastos, infinitos, ao mesmo tempo que desejo é sinônimo de vontade, potência, força, energia, etc. E toda a problematização que eu coloquei e defendendo a tese destes sinônimos e vendo que incômodos, sofrimentos, dores, o medo e delírios envolvem também desejo. Só uma, entre aspas, entre parênteses, aliás, me veio agora na cabeça que a problemática do sinônimo da vontade e do desejo. Que vários vídeos e textos na internet colocam vontade como uma ação concreta, que você realizável, e o desejo como um sonho assim abstrato. Na verdade, isto é uma distorção completa. A gente vai ver durante todo o curso. E talvez vocês já tenham percebido. Vontade e desejo são sinônimos. São sinônimos. Não interessa realizar ou não. O aspecto elementar e essencial é de que são sinônimos. Desejar e ter vontade de alguma coisa. E aí, tudo isto, inclusive as relações, referências externas, para cair com uma maior intimidade nos corpos e nas camadas dos corpos, a relação do desejo com o corpo, e como que se manifesta o desejo em nós, que aqui é um mistério. Eu deixo essa pergunta para vocês. E na estrutura do corpo cai essa problemática justamente introdutória das camadas do corpo e as duas percepções básicas de corpo que nós vimos, seu aspecto fractal, de camadas e encaixes, e como uma experiência, primeiro, não necessariamente que vocês se tornem-se esquizofrênicos, como uma experiência primeira, perceber como é que o corpo esquizofrênico, a experiência esquizofrênica, apreenderia o desejo, sentiria o desejo. Ora, se não há mais superfície como para nós costumeiramente há, se as preposições caem e se misturam as coisas aos elementos, ou vice-versa, se tudo é corpo na experiência esquizofrênica, que também muitas vezes é deixado levar pelo delírio, por um grau alto de alucinação e de fantasia, é um grau alto de desejo, correndo por vielas, palácios, praças que muitas vezes nós, nos nossos desejos, não corremos, mas também é desejo, em outras palavras, essa distinção que eu faço de grau e tal, de limites, etc. É, na verdade, embora a gente delire também de uma forma bastante comum muitas vezes, né? Desejamos coisas que, sob um ponto de vista analítico, seria delírio a respeito de nós, dos outros, do mundo, né? Mas, na medida da experiência esquizofrênica, o desejo arde também como o corpo. Isto é, o objeto do desejo, os objetos do desejo, eles não são como metáforas ou regimes semióticos e imagéticos na cabeça. Eles se realizam no corpo.
se realizam no corpo. Ora, isto nos leva à questão central da história da filosofia do desejo. O desejo é falta? Como é que é a nossa relação com o objeto de desejo? Mais do que isto, como é que é uma existência vista sob o ponto de vista e o conceito e a problematização de que desejo é falta? Como é que é uma existência sob a problemática, o conceito, a formulação de que desejo não é falta? E se desejo não é falta, desejo é o quê? Isto cada momento específico da tradição filosófica ocidental, não vamos entrar no Oriente neste curso, ocidental é uma. Cada momento, cada específico é uma. E é isso que a gente vai entrar de cabeça já nas próximas aulas. O importante aqui é justamente isto. Não interpretar o seu desejo, observá-lo como ele se manifesta, apreender ou sondar o desejo, como eu disse, como uma gestalt, como uma meditação, entender a experiência esquizofrênica em relação ao desejo, que ela é fascinante e importante, quer dizer, em que medida nós podemos extrair elementos e práticas dessa experiência esquizofrênica para as nossas próprias vidas. Este é o germe do corpo sem órgãos, das máquinas desejantes. Então, eu acredito que neste aspecto desta aula principal, preliminar, introdutória a respeito do desejo, que tentou definir o desejo com suas referências e também jogar percepções corporais, íntimas, a respeito do desejo e do desejar.